Fala aí, galera. Daí. Só na boa, tranquilo. Bora mais uma, questão 22. Ela diz o seguinte: ao nível do mar, três recipientes R1, R2 e R3 abertos, de formatos diferentes, mas com a mesma altura, foram totalmente preenchidos com o mesmo líquido. Sabendo que as áreas da base de R2 e R3 são iguais entre si e menores do que a área da base de R1, e que a área do topo de R2 e R1 são iguais entre si e menores do que a área do topo de R3. Podemos afirmar que... E aí ele coloca aí as alternativas, tá? Antes de continuar, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do Teorema de Stevin. Bom, então considere aí essa imagem de vasos comunicantes e no exercício os vasos não são comunicantes, mas é o mesmo líquido e tem a mesma altura, tá? Então, o que importa sobre a pressão em um ponto, digamos esse ponto aqui, é a coluna de líquido que tem em cima dele, é esse ΔH de líquido em cima dele. E isso vale para todos os vasos, independente da forma do recipiente. O que interessa é o tamanho, a altura da coluna de líquido e também da pressão atmosférica que tem em cima dele. Aqui os vasos são abertos, nós temos pressão atmosférica e nós temos a pressão dessa altura de líquido aqui. E o exercício é muito parecido, porque os vasos estão abertos na mesma altura, ou seja, vamos fazer aqui a representação, né? Para vocês verem que não vai ter nenhuma diferenciação. R2 e R3 são iguais entre si, sabendo que a área da base é igual entre si e menor. Então, vamos fazer aqui, ó, R1, R2, R3. A área da base é menor e são iguais. E a área da base de R1 é maior. Em contrapartida, o topo de R2 e R1 são iguais entre si e menores do que de R3. Então aqui são iguais e menores. E o R3 tem uma área do topo maior, tá? Então é mais ou menos isso aí. Mais ou menos esses recipientes aí. E eles estão abertos, tá? Eles estão abertos e mesma altura. E eles têm a mesma altura, tá? Isso significa que a pressão no topo aqui, ó, para os três é a pressão atmosférica. E a pressão na base de cada um deles é a pressão atmosférica mais esse ΔH de líquido. Beleza? Não depende do recipiente. Então, dada essa revisão aí, vamos para as nossas alternativas. R1 é o recipiente com maior pressão na base. Negativo, a gente acabou de ver que a pressão na base é igual para os três. R3 é o recipiente com a maior pressão no topo. Eu já falei que a pressão no topo é pressão atmosférica para os três recipientes. R2 tem a pressão em sua base maior do que a pressão na base de R1. Mais uma repetição que a pressão na base é a mesma, é pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido. A pressão no topo dos recipientes depende da altura da coluna de líquido. Nada a ver. A pressão no topo depende apenas da pressão atmosférica. A coluna de líquido está abaixo do topo dos recipientes. Então, a D é a mais errada. Se tivesse que marcar a mais errada, é a D. A pressão na base dos recipientes independe da área dos topos. Beleza. Por que independe da área do topo? Porque ela só depende do ΔH. A fórmula da pressão do líquido exercida é dGH. Ou seja, depende da densidade do líquido, depende da gravidade e depende da altura. Não depende do tamanho do recipiente. Portanto, resposta correta é a letra E. Letra E de empuxo, que é uma força que o líquido faz quando a gente entra dentro da água. Beleza? Gostou aí da solução?
curte, compartilha, se liga aí para as próximas soluções. Valeu!